Olá a todos os nossos ouvintes do nosso podcast A Luz da Palavra, um podcast onde Deus colocou no meu coração abordar assuntos do nosso cotidiano à luz da palavra, ou seja, nas entrelinhas da Bíblia, buscando auxílio nas Escrituras, no Espírito Santo, para que de certa maneira consigamos superar os desafios e não percamos a nossa fé. E hoje, para iniciarmos, estamos aqui com a Thalita, para inaugurar o nosso primeiro episódio. O nosso segundo episódio, temos uma convidada mais que especial, a psicóloga Thalita, para tratarmos de um assunto comum a todos nós, a ansiedade. E aí, Thalita, se apresente e fale um pouquinho de você. Olá, William. Meu nome é Thalita Naimara, eu tenho 32 anos, sou formada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, estudei em Volta Redonda e trabalho hoje com a clínica psicológica, tendo em consultório clínico adolescentes e adultos, mas eu tenho experiência anterior com crianças, hoje eu já não atendo mais. Atendi pessoas com deficiência intelectual, trabalhei na PAI durante 5 anos, em Volta Redonda também, com público com deficiência. Já atendi surdos também, sou habilitada em Libras, e agora estou terminando a pós-graduação em neuropsicopedagogia, também para dar sequência a esse tipo de trabalho que eu realizo. Hoje eu atendo online presencial. Olha que legal. E a abordagem que eu trabalho, que dentro da psicologia tem várias. Tem psicanálise, tem terapia cognitivo-comportamental, tem outras. Eu trabalho com a Gestalt terapia, que é uma técnica que foca no diálogo. Tem várias metodologias dentro da Gestalt e é onde eu me embaso para poder realizar meus atendimentos. E sou cristã. Amém. Que legal, que legal. Bom, Thalita, Deus colocou no meu coração esse assunto. Eu estava fazendo uma pesquisa outro dia e eu me deparei, nos estudos com uma frase que a ansiedade é o mal do século, né? E aí, o que significa isso? Hoje, a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que apontam um aumento da incidência desse tipo de transtorno no mundo, em vários países. É o mesmo estudo realizado em várias localidades. E, principalmente após a pandemia, a gente percebe que esses efeitos, os efeitos da pandemia, eles foram percebidos durante esse meio, mas mesmo antes da pandemia já vinha esse aumento desses índices. E o Brasil está entre os maiores. Hoje é o maior país que tem pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo. É claro que aqui também a gente tem... É um país continental, né? Que tem, sim. Que tem uma abrangência muito grande. A gente tem um índice populacional grande também. Só que não é só isso, né? Tem o nosso contexto, ele nos ancora para a gente chamar isso aí de... O que é esse evento? Por que está aumentando tanto? Por que tem tanta gente ansiosa? Né? E não só ansiosa, mas como depressiva também. Quase 10% da população. É como se 3 em cada 10 tem um diagnóstico de ansiedade, do transtorno de ansiedade. Então, assim, é um dado alarmante. Daí o mal do século. Porque o que está acontecendo? Que além desse transtorno, ele abrange várias pessoas, cada vez mais você tem mais notoriedade desse problema, a gente também tem todo um contexto que favorece com que isso persista ou não. E incapacita, às vezes, as pessoas para o trabalho, incapacita essa pessoa que tinha levava uma vida normal e, de repente, ela não consegue mais realizar as atividades que ela realizava antes, né? E aí isso chama a atenção da gente para o que isso representa. Existem níveis. Eu lendo, nesse texto que eu vi, eu não estou lembrado aqui aonde que eu tirei,
Mas é que a ansiedade, ela tem um nível, às vezes, até que normal. Por exemplo, a pessoa está se preparando para um vestibular, a pessoa está se preparando para apresentar uma peça, a pessoa está se preparando para apresentar uma música, alguma coisa assim. E aí ela sente aquela ansiedade, aquele frio na barriga e tal, mas ela vai lá, depois ela consegue e tal, beleza, acabou ali. Essa é uma ansiedade normal, mas o problema é quando a ansiedade como ela passa a ser um problema. A gente reage o tempo todo ao meio, para qualquer coisa. Se eu vi uma situação engraçada, eu vou tentar, a minha reação é de dar risada. Se a gente está o tempo todo reagindo. Uma das reações é essa expectativa de alguma coisa, vou te fazer uma surpresa. Olha, tem uma coisa que eu trouxe para você. O que será que é? Eu já gerei em você uma expectativa. O que será? O tempo todo a gente está reagindo. Essas reações, elas são naturais. A gente está reagindo o tempo todo. Ou elas podem em algum momento serem patológicas. Não. E aí que tá. Quando eu vou fazer uma prova, eu tô com a expectativa de que eu possa passar, tirar a carteira de habilitação. Quem não fica nervoso na prova? Seja ela teórica ou a prática. Né? O pé não treme, a mão dá uma tremida, dá aquele frio, né? A mão começa a suar. É a reação àquele momento de expectativa que você quer passar, quer tirar uma nota boa, quer alcançar algum objetivo. Só que é aquela coisa do momento, eu reagi àquilo que me aconteceu. Passou a prova, eu tô ótima. Ou eu fico triste porque eu não passei, ou fico feliz porque passei. E aquilo também é um momento que passa. É diferente desse transtorno. O transtorno de ansiedade pode ser de vários tipos, tem 9 tipos de ansiedade. O generalizado, que é o mais comum, ele é diferente dessa situação normal que a gente passa, que às vezes a gente fica meio nervoso, ou às vezes fica preocupado porque tem alguma coisa para acontecer. É uma preocupação ou uma expectativa exacerbada. É para além do que aquela situação exige. E às vezes não depende daquela situação imediata. Eu fico o tempo todo tenso. Eu fico o tempo todo preocupado, mesmo que não esteja acontecendo nada. E aí tem vários sintomas. Podemos passar para esses já de uma vez? Sim, pode. Eu ia perguntar agora essa questão dos sinais e dos sintomas. Pode seguir. Então, assim, as primeiras características é essa preocupação excessiva. Sua cabeça o pensamento fica acelerado, você fica preocupado para aquela situação específica, ou em alguns casos ela medo daquilo que pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer. E também às vezes não é de uma situação específica. Tem alguns graus onde a pessoa se preocupa para qualquer coisa. E começa a criar uma expectativa de será que isso pode acontecer? Isso e aquilo. Tem a ver com o futuro. Com medo do futuro. O que será que eu posso esperar do que vai acontecer que eu ainda não sei? Porque olha só, o que a gente tem hoje é agora. Você sentado aí, eu aqui, a gente conversando, isso eu tenho certeza. O que vai acontecer depois já não está necessariamente no meu controle total. Quando eu coloco uma expectativa naquilo que não aconteceu, ou quando eu tento me colocar numa situação que ainda não ocorreu, olha só aqui que eu me obrigo. Eu coloco o meu cérebro para estar num lugar, num tempo, numa situação que ainda não ocorreu. A minha percepção do agora é eu sentada, é eu falando, é você aí, é a luz acesa. Essa é a percepção que o meu corpo agora consegue me dar. Entendi. Captou? Sim. E quando eu tô ansiosa, quando eu tô com esse distúrbio, eu parece que eu me desligo do que está acontecendo agora. E a minha cabeça, o meu ambiente, a sensação, a percepção que eu tenho não é de nada que está me acontecendo aqui. Sim. Então eu coloco o meu cérebro em outro lugar, parece. Por isso que a cabeça ela fica confusa. Olha só, a gente tem uma agitação motora.
Porque o reflexo do que acontece na mente, ele acontece no corpo também. Então a pessoa tende a ficar mais agitada. Olha, eu tenho uma coisa para poder fazer. E eu começo a me agitar para aquilo que eu tenho que fazer. Eu não me organizo, eu não tenho calma para poder pensar, eu vou fazer isso e depois aquilo. Eu começo a ficar muito agitada, preocupada. Aí começam os pensamentos negativos. Ó. Não vai dar tempo. Vai dar tudo errado. Olha, eu ligo o negócio, estava funcionando e aí, de repente para de funcionar. Você perde a percepção do seu momento aqui. E você começa a se preocupar naquilo que deveria ser feito, naquilo que poderia se fazer, porque com certeza isso lá no futuro vai te acontecer alguma coisa, você impede, você bloqueia a sua percepção. Aí a sua respiração fica alterada, você tem menos oxigênio. E às vezes até para raciocinar o que você deve fazer para resolver aquilo no momento. Isso. Aconteceu isso há 5 minutos atrás. Essa perda de raciocínio é muito legal. Essa perda de raciocínio, ela se dá pela falta de oxigenação. Não dá tempo das informações. A respiração fica meio ofegante isso. Pouco. Para você raciocinar, você precisa, a sua frequência cardíaca precisa estar equilibrada, você precisa ter oxigênio circulando para que você consiga lá os neurônios se conectarem, passarem uma informação a outra. Agora, quando você está nesse momento de agitação, e olha que coisa interessante, quando você tem ou um episódio ansioso mesmo, vamos falar, não é uma crise ansiosa, você tem uma ativação que a gente chama de sistema límbico, que é o quê? Luta ou fuga. É tão exacerbado que você se coloca numa condição onde você tivesse que matar ou morrer. Como se você estivesse lutando para sobreviver. E pensa, na hora que eu falar para você assim, tá pegando fogo, o que você vai fazer? Você vai falar assim, peraí, vamos ver se eu esqueci algum documento, se eu trouxe o controle da televisão para poder pegar. Você sai correndo. Engraçado, você tá citando só o que aconteceu hoje, né? O controle da TV que esqueceu. Então, pra você ver que são coisas do dia a dia mesmo. Não é coisa assim descolada da realidade, é coisa que acontece no meio da gente. Às vezes é natural, às vezes você tá com aquela coisa, você esquece alguma coisa e você fica martirizando, depois se culpando, trazendo aquela culpa, e às vezes é coisa natural mesmo, que infelizmente acontece, talvez por a falta um pouquinho do planejamento, como você falou, de anotar, e às vezes, como diz um amigo meu no trabalho, às vezes você anota tudo e perde o caderno. Também acontece. Né? Então, esse sistema que coloca a gente ou para matar ou para morrer, que é o desespero que dá. As pessoas falam assim, nossa, eu fico às vezes eu vou ficando ansioso, meu pensamento fica tão acelerado, eu fico tão agitada que eu começo a desesperar, eu perco o controle. E às vezes é a sensação que as pessoas têm de perda de controle. Aí ela começa a ter essa sensação física, essa sensação cognitiva, essa percepção cognitiva de não conseguir raciocinar. E aí o sistema límbico ele também é associado a uma parte do cérebro responsável pela tomada de decisão. A tomada de decisão para o ansioso ela é bem mais difícil. Porque se você não raciocina, você vai ter menos clareza, menos elementos para poder se decidir. E aí aciona uma parte do cérebro que é responsável pela irritabilidade. Você começa a ficar nervoso porque não conseguiu, ou porque você acha que não está conseguindo, ou porque você acha que aquilo não vai acontecer. Qualquer coisa mínima já te deixa irritado. Estresse, aí você explode. Aí vem o estresse, vem a perda da concentração. Né? Você não consegue ter um foco, aquilo já se perdeu. E aí são tantos sintomas físicos que você sente a mão suando, tremores, tem gente que rói as unhas, né? Quando a gente até brinca, porque quando a gente chega alguém, a gente só olha, a gente já vê que tem ali, né? E quando chega ao ponto assim de tomar remédio? É indicação.
Você não pode tomar medicação sim, por conta própria. Quando chega ao ponto Sim. de você como psicólogo, você fala assim, olha, você lá indica o psiquiatra, enfim. Quando que O você neurologista. vê que isso? Quando você vê que isso é necessário? Se faz necessário o uso da medicação quando a terapêutica ela já não está sendo suficiente. Porque olha só, às vezes a pessoa chega num nível tão alto de estresse que ela precisa de alguma coisa para ajudar ela, fisicamente mesmo, porque isso altera. Para você suar, alguma coisa tem que provocar isso, porque senão você não vai suar do nada. Você soa, eu falo porque já aconteceu comigo. Você fica taquicárdico, dispneia, né, respiração e tal, mas aí você faz um eletro, você faz coisa, não dá nada, cardíaco. Né, assim, você faz exame de sangue, faz tudo, faz aqui, não tem nada, mas você está estressado e você está ali taquicárdico, você está dispneico, entendeu? E a sensação que você tem é que qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Sim. Você fica num estado de alerta. Parece que vai infartar. Fica num estado de alerta tão grande que o seu corpo começa a manifestar esse tipo de sensação, como se você realmente estivesse... Lembra que eu te falei que eu fiz esse panorama com o futuro? Porque assim, teoricamente não tem nada acontecendo agora, nesse momento. Mas o seu corpo começa a reagir como se ele estivesse numa situação futura de luta para sobreviver. E aí, qual que é o caminho? Para quem tá com esses sintomas, ou já vem percebendo que de vez em quando começa a ficar assim... Entendi. Né? Quando que é a hora de tomar a medicação? É quando você já tem minimamente ali uns 6 meses apresentando esses sintomas todos. Tem a ver também com sono, a dificuldade, a insônia, né? Sim. Ou agitação para dormir. A pessoa não consegue dormir. Ou ela passa... Eu já cheguei a dormir 2 horas por noite. Aí. Porque olha só, pensa se o seu corpo te desliga. Como é que você vai ficar nesse estado de alerta pelo que vai acontecer? Ele ativa isso também, essa vigília. Sim, Então, assim, quando você tem todos esses sintomas apresentados por um período de tempo, e aí a gente avalia isso também com o estilo de vida que você tinha anterior. Sim. E os prejuízos que você vem tendo na sua vida, se isso interfere na sua vida diária, aí é indicação para você tomar medicação. Então, assim... É preciso para resolver seu problema, toma medicação. Tem gente que fala assim, não vou ficar dependente do remédio, que eu não quero tomar remédio nunca na minha vida. Às vezes, por aquele período de tempo, vai ser necessário. Vai te dar o suporte que você precisa. Até você colocar a cabeça no lugar, as coisas no lugar. Até você reorganizar, até você perceber o que te leva, então, a ficar ansioso, como que você faz esse controle. Porque a terapêutica é essa, de você compreender e falar, tá, então olha só, toda vez que eu faço isso, eu já disparo uma crise. Em situações assim eu fico mais ansioso. Você aprende a se compreender, a se perceber, tô fazendo isso de novo. Realmente, né? Isso tem acontecido comigo. Você fica mais perceptivo, né, depois quando você procurou ajuda, né, psicólogo, fui no psiquiatra, realmente eu passei a ficar mais aguçado a minha percepção para isso. Hoje eu não uso remédio, mas eu criei outros mecanismos, né, que por exemplo, eu tentar me programar, me agendar e pedir a Deus a questão espiritual, a devocional, que é onde pra gente caminhar aqui já pro meio e pro fim, que é a luz da palavra, né, a ansiedade é a luz da palavra, né. Eu peguei um texto da Bíblia que é muito comum. Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu uma boa parte, a qual não lhe será tirada, né? E eu me peguei isso, quando eu estava fazendo devocional em cima disso, eu vi essa questão, porque aqui a palavra Jesus fala, está ansiosa com muita coisa, e naquele momento eu estava ansioso com muitas coisas. Né? Sendo um advogado aqui de Marta, que todo mundo prega, desce a lenha nela, né? Assim, brincando, mas e tal. Mas você para e pensa, ela ia receber Jesus com aquele monte de gente na casa dela. Talvez ela não se preparou para aquilo, vamos dizer, a Bíblia não fala, mas eu comecei a enfatizar as coisas. Aí ela vai e pede ajuda para irmã mais nova dela,
e ela não ajuda. Por exemplo, poxa, eu tô aqui ralando e tá ali, né? A gente traz isso para a vida da gente, a gente pede favor para uma pessoa, a pessoa não ajuda e tal. Enfim, então foi vários fatores aqui. No estudo em cima disso, no autor do comentário bíblico, ele fala o seguinte, que não era só essa questão também. Era um risco receber Jesus em casa, por causa da perseguição romana. Então, assim, além disso tudo, isso tudo gerou esse estresse nela. Poderia ter gerado esse estresse nela. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. Entendeu? E a parte espiritual, você também como psicóloga cristã, tem me ajudado. Através da música, eu gosto de música. Eu comecei a centralizar e gastar minhas energias em cima daquilo que eu gosto de fazer. Isso daqui é algo que eu gosto de fazer. Então isso tem me ajudado. Mas eu confesso que às vezes a gente se vê em recaída. Por exemplo, para vir para cá eu tive que arrumar o suporte da TV e tal. Às vezes eu saía para fazer isso, mas no meio do caminho eu vi que a horta não tinha sido aguada, eu parava para... Eu falei, nossa pai, eu não fui lá e não cortei a madeira e tal. Aí eu fui estudar um pouquinho do TDAH. Eu falei, será que eu tô com esse negócio? E tal. Aí quando eu saí para lavar um negócio, quando eu voltei, eu vi um chinelo no meio do caminho e falei, tá fora do lugar, vou lá, tal. Então assim... Aí eu respiro e falo, não, peraí, eu volto pra minha listinha, o que eu fiz hoje, o que eu não fiz? Aí às vezes eu faço uma tarefa lá, 5, 6 por dia, às vezes eu fiz 4, às vezes eu fiz 5, não, eu tô caminhando, entendeu? E você como uma psicóloga cristã, você acredita, sei que você vai falar que sim, né, mas nessa questão que o espiritual um hobby da pessoa pode ajudá-la a vencer a ansiedade? Com certeza. E assim, a fé, já é comprovado que a fé tem um papel importante na recuperação de qualquer outro distúrbio, tá? Se você for olhar com qualquer outro transtorno mental, a pessoa que tem a fé, que tem áreas do cérebro que são ativadas quando a gente exerce a nossa fé. Então ela precisa ser real também dentro de nós, para que isso seja válido. Não basta dizer, eu creio, e você continuar com a mesma prática. Então a fé, ela é útil, ela é válida e ela é comprovada. E, além disso, o que você falou, e até nesse texto mesmo fala, da Marta, ele fala assim, uma coisa só é necessária. Então, não aquela montoeira de coisas. Já te aponta. A gente não consegue realizar várias coisas ao mesmo tempo. Direito não. Para a gente poder realizar uma tarefa bem feita, uma leitura, eu preciso ler. Preciso colocar a minha concentração aqui naquilo que eu vou fazer. Só. Porque se eu me disponho a ler e de repente eu começo a me lembrar de que eu tenho alguma coisa para fazer, ou eu falar, eu não desliguei a luz, eu não tirei da tomada, eu não consigo ler. Então a gente não consegue realizar uma tarefa bem feita todas de uma vez. Então assim, todas elas, tudo que você tem para fazer tem que ser excluído por uma só, que é a necessária que você vai conseguir realizar. Renúncia. Momentânea, né? Sim, uma renúncia. É uma escolha. Então, à medida que você escolhe fazer isso, as outras coisas todas vão ficar sem fazer, vão mesmo. Mas agora eu vou me dispor a fazer isso. Entende? Isso, aí vamos lá, como que você consegue decidir isso melhor? Que assim, então eu tenho um podcast para fazer, eu vou lavar o carro. Lavar o carro também é uma coisa importante, mas nesse sentido, daquilo que eu desejo, o que é mais importante? Aí é a necessidade que Jesus mostra para ela. Não que não seja importante realizar todas essas coisas. Mas naquele momento... Naquele momento, ela aproveitou o momento de estar com Jesus. E aí, assim, às vezes a gente está trabalhando para o reino mesmo. A gente está fazendo as coisas, está tarefado, para o reino mesmo, está trabalhando para Jesus. E Jesus chama a atenção dela e diz, olha, ela escolheu a boa parte, e essa boa parte que ela escolheu não vai ser tirada. Porque ela está comigo, ela está na minha presença. Então, o fato de você estar perto de Jesus não quer dizer que você esteja realmente dedicado a Ele. Eu posso estar perto de Jesus e posso estar fazendo um monte de coisa, nem aí religiosidade. Nem em contexto mesmo, com a presença dele. Entendi. Então, às vezes, a gente está rodeando. A gente está rodeando o reino e não está realmente aproximado daquilo que é necessário. E nesse meio a ansiedade entra. Porque se você estiver focado ou querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aqui nada vai sair.
nada vai sair. E aí vem os caminhos, né? Aí eles falam assim, sabe uma saída para meditar, para ansiedade? Meditar. A palavra não fala isso também? Para nós? Sim. Medita nela de dia e de noite. O que é meditar? Meditar não é você ficar... Não, sim. É você ter a sua concentração, o seu foco... Voltado para a palavra que Deus ministrou no seu coração, ou para aquilo que você ouviu, aquilo que está te alimentando, você ter esse tempo. Conhecimento. Meditar naquele conhecimento que você está se esforçando para adquirir. E como é que prática. Como que você medita? Medita correndo? Não, parado. Tem todo refletindo. Meditar é refletir. Refletir. Então, como que você consegue refletir se você estiver preocupado ou correndo? E a nossa vida é corrida, e agora? Então, assim, em algum momento a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Consulta massa de graça, tá? Nossa, pai. Emerson. Olha ele. E aí, Thalita? O último ponto que eu queria abordar aqui é a falta de conhecimento das pessoas. E o excesso de ignorância em relação à religião. Eu não era ansiedade, mas eu perdi uma tia muitos anos atrás, porque o líder da igreja que ela professava a fé dela disse a ela para parar de tomar medicamento. Ela tomava medicação para pressão. Assim que ela largou de parar de tomar a medicação dela, ela deu um AVC hemorrágico, com 7 dias ela veio a óbito. Entende? E hoje eu vejo muitas pessoas e tal, que se Deus te curou, se Deus vai te curar, você tem que parar de tomar o seu remédio, que o meu Deus é o Deus que não me permite tomar remédio. Eu acho isso uma ignorância, eu não sei se é... Porque Deus deu poder, deu inteligência ao homem. Entende? Então, eu queria que você deixasse, para finalizar, a sua opinião a respeito disso. Eu acredito que Deus tem seus propósitos. E Deus tem as suas formas de agir. E penso também que Deus trata cada um de uma forma. Às vezes com você, Ele vai te curar instantaneamente. Você orou, você acabou de orar, você já está curado. Você procura a sua dor, você não tem mais. Às vezes Deus vai te curar instantaneamente. Às vezes para mim, Ele vai permitir que eu passe um processo super longo de idas ao médico, de várias consultas, de vários exames, para depois, em algum momento, eu ser curada. E aí eu chegar lá, você vai testemunhar que foi instantaneamente curada. É o mesmo Deus que curou? É. Às vezes, para mim, eu vou ter que mostrar o meu testemunho de tudo que eu passei. Olha aqui as minhas idas aos exames, olha aqui o resultado que deu. Então, assim, eu acredito que generalizar, dizer assim, Deus te curou, então você não precisa mais tomar remédio, eu acho que isso é válido para algumas pessoas, em alguns casos. Mas não são para todos. E a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a palavra aqui é respeito. Sim. É respeitar o que Deus tem na vida de um e na vida de outro. O que serviu para mim, de repente não vai servir para você. E é aí que a gente tem que entrar em contato aí com a vontade de Deus para saber aquilo que Ele quer de nós. Também já passei por uma situação assim. Conheço uma pessoa que o filho... uma família onde o filho começou a perder a audição. E aí a família disse, olha, Deus vai curar, ele não vai colocar aparelho, ele não vai aprender Libras. O que aconteceu com esse menino? Ele parou de se comunicar. Parou de ter contato com as pessoas, porque Deus ia curar. E aí ele passou um longo período de tempo, teve várias outras questões envolvidas, inclusive com depressão e ansiedade concomitante. E qual que é o fundo disso? Não tiveram esse respeito de que Deus pode fazer na vida dele hoje, mas pode não fazer. Então, o que cabe a mim nesse momento? O que eu posso fazer agora por ele? Eu posso orar? Posso. Deus curou? Curou agora? Não. Então, o que eu vou fazer se ele não curou? Procurar ajuda médica e continuar orando. Ele tinha que estudar Libras. Como é que ele ia se comunicar? Ele perdeu a capacidade. Ele estudar, né? Perdeu a capacidade de comunicação. De comunicação completa. Nem leitura labial. Então, assim, é uma ignorância? É uma ignorância, mas também, às vezes, é a dificuldade de enfrentar. Sim. Como é que eu vou enfrentar isso, sendo que eu sei que Deus cura, sendo que eu quero que Deus cura? Eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus.
Às vezes a vontade de Deus é que ele passe aquele processo e que eles fiquem assim. E que dali outros frutos apareçam. Às vezes a gente acha que o milagre é a cura. Às vezes o milagre é a transformação e a salvação daquela pessoa. Que vai inspirar outras pessoas nas mesmas condições que ela. Às vezes uma pessoa que trata ansiedade, ela não vai ser curada da ansiedade. Ela vai aprender a controlar ali, às vezes não vai ser curada. E às vezes é para isso mesmo. Ela vai conseguir ter uma vida mais ou menos normal e às vezes não vai ser curada. Mas em contrapartida, outras coisas ali estão sendo curadas internamente nela. Espiritualmente, às vezes ela vai ser sarada. Enfim, eu acho que cabe a isso, a gente ter esse olhar, esse respeito e saber que você precisa, então procura ajuda. Procura ajuda porque se a gente está se dispondo a ter uma mente aberta, né, uma mente renovada, né, assim, a mente de Cristo, a gente vai fazer aquilo que é o melhor. Sim. Para aquele momento. A gente vai se dispor, a nossa parte a gente faz e a de Deus, ele faz. Sim. Bom, Thalita, eu queria te agradecer. A gente vai encerrando por aqui. Espero ter você aqui de novo. O próximo tema vai ser depressão, em nome de Jesus. O objetivo disso aqui é disponibilizar esse conteúdo no Spotify, né? E o vídeo também, né? No YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, principalmente aqui na nossa região, né? Bacana. Então que Deus te abençoe. Gostaria de te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite, nos ajudar com esse assunto que tem prejudicado a sociedade. Espero que com esse conteúdo possamos ajudar mais pessoas a vencer a ansiedade. Aí deixe suas considerações finais, seu endereço, suas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato. Eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui com você. Creio que vai ser uma bênção, sim. Às vezes é um caminho, é um passo de cada vez, né? E às vezes não é sobre a gente. Às vezes não é sobre a gente, nem sobre o que você está esperando. Deus tem muitas coisas para fazer em você, através de você, através desse projeto, né? E para quem está passando por isso, ou com alguém que está com alguma dessas sensações, busque ajuda. Porque se você ficar esperando, a solução não vai aparecer. Você às vezes retarda uma coisa que você pode resolver em pouco tempo, né? E é isso, eu desejo que as pessoas sejam alcançadas, que pessoas possam ofertar também essa ajuda. Às vezes não acontece comigo, mas acontece com alguém que eu conheço, né? E essa ajuda, ela pode ser espiritual, ela pode ser física, ela pode ser emocional. Então, assim, para cada necessidade tem o seu canal, né? Ou seja, busque ajuda. Busque ajuda, seja médica, seja psicológica. Em caso de precisar de ajuda psicológica, eu sou psicóloga, eu atendo online, atendo presencial em São Geraldo, no CTO, Centro de Terapia Ocupacional. Vou deixar aí os contatos e tal. E precisando... E se no Instagram, como é que te acha lá? É @VargasThalita 2. VargasThalita 2. Beleza. Então, combinado? mais uma vez, muito obrigado. Por nada. Valeu. Até.